Pessoal, hoje aqui dando continuidade às nossas aulas aqui a respeito de desenho, né? Desenho fazendo uso, pessoal, do ponto de fuga, como desde o início eu falei para vocês que um desenho em 3D, né? A longa distância, acima da linha do horizonte, abaixo dela ou mesmo na linha do horizonte, tem que se usar o ponto de fuga, né, o ponto da LH, né, que é a linha do horizonte, e a linha de terra, para que você possa determinar, né, pessoal, por exemplo, você vai fazer uma vila, né, uma vila, quando você desenha uma vila, você tem que usar o ponto de fuga, porque olhando uma vila de longe, pessoal, ela vai estreitando, né? Olhando uma pista de longe, né, você tem a impressão que lá na frente ela está estreitinha. Na verdade, ela tem a mesma espessura em todo, né, em todo o percurso. É que olhando de longe tem essa impressão de estreitamento, né? Por isso se faz necessário, pessoal, usar o ponto de fuga, senão não consegue fazer o desenho. Por exemplo, também um prédio, pessoal, um prédio de longe, né? Quando você olha um prédio bem de longe, né, você tem a impressão que ele vai estreitando lá, a parte de cima vai ficando menor, né? Mas não é, é devido à distância. Então, falar em prédio, pessoal, justamente eu vou tentar fazer aqui para vocês um rascunho, né? É só um rascunho, um desenho, né? Dando mais ou menos as aparências de um prédio, para que você possa entender como fazer, né, um desenho alto, um prédio, né, usando o ponto de fuga, repito, um prédio, pessoal, a longa distância, né? Ok, pessoal? Então, pessoal, o ponto de fuga, ele está no infinito, ok? Aqui seria o ponto de fuga, é o primeiro ponto de partida para se fazer o desenho. Descendo do ponto de fuga para baixo, eu que determino, pessoal, que altura que eu quero. Vamos supor que aqui, daqui do ponto de fuga para cá, dê 60 centímetros, né? Isso eu que determino. A partir do ponto de fuga, eu determinei mais ou menos que altura que eu quero, né, do prédio. A partir desse ponto de fuga, pessoal, esse aqui é o centro do desenho, ok? Por exemplo, eu vou querer que desse lado, o prédio, no desenho aqui, seria 10 centímetros, ok? Desse lado de cá, 5 centímetros, ok? Isso aqui é você que vai determinar, mais ou menos, né, as proporções do prédio. Né? Ok? A partir daqui, pessoal, vocês começam então a riscar ponto de fuga, né? Do ponto de fuga para esse você puxa de um ponto de fuga para o outro, ok? Aqui, daqui de cima, ponto de fuga, ok? Outro ponto de fuga daqui você puxa também. Aqui, pessoal, é só um exemplo, né, de desenho. É claro que se você for fazer mesmo um desenho para valer, você tem que usar régua, esquadro, paquímetro, né, mangueira de nível, tudo tem que ser conferido, né, corretamente. Se bem que o pintor, o desenhista, é claro que ele usa o prumo, a régua, né, o esquadro para conferir ângulos de 45 graus, 90 graus, etc. Né? Mas, na verdade, o desenhista ele faz uso da mão livre, né? O pintor também, e muito raramente ele usa uma régua ou um esquadro. Né? Mas, repito, pessoal, usa, né? Usa para conferir.
Então, pessoal, como exemplo assim de desenho à mão livre, a partir daqui eu não vou usar a régua. Posso até usar a régua só para reforçar os traços, mas eu vou começar a riscar, né, os apartamentos do prédio, né, digamos assim, à mão livre, ok? Pessoal, aqui é o ponto de fuga. O ponto de fuga ele vai até no infinito. Porém, eu tenho que determinar a que altura que eu quero o prédio, né? A partir de que altura. Então, eu vou determinar, pessoal, que vai começar a partir daqui, ok? A partir daqui vai ser a altura máxima do prédio, ok? Essa parte de cima aqui, pessoal, eu apago. Esse ponto de fuga aqui, eu apago essa parte, né? Eu usei o ponto de fuga só para determinar mais ou menos o alinhamento do desenho. A partir daqui, pessoal, eu vou fazer a mão livre, né? Os apartamentos do prédio, ok? Preste atenção que há um efeito aqui no desenho, né? Não é de qualquer jeito. Repito, pessoal, se for fazer um desenho, na verdade, para valer, tem que usar régua, tem que usar o esquadro, né, para conferir tudo direitinho. Ok? Aqui eu estou fazendo a mão livre, certo? No olho, como se diz, né, pessoal? Pode puxar essa parte aqui de baixo um pouco. Eu vou avivar aqui, pessoal, os traços, ok? Vou usar a régua para deixar mais avivado aqui. Então aqui, pessoal, vamos dizer que deu, vou contar aqui quantos andares, né, quantos apartamentos tem o prédio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 andares, pessoal, um prédio bem alto, né? Repito, pessoal, olhando de longe, né, é esse efeito aqui. Aí se usa então o ponto de fuga, né? É claro que se você for olhar de perto vai dar a impressão de como se fosse uma pirâmide, né, pessoal? Mas não é. É um desenho visto de longe, né? Longa distância, ok, pessoal? Então seria aqui um prédio, pessoal, né? Bem alto, né? Essa parte de baixo aqui, pessoal, seria o porão do prédio, certo? O porão, o térreo, né? Uma parte aqui para entrar carro, né? Mais ou menos, só para você ter uma noção do que seria o desenho, ok? E aqui você perguntaria onde está a linha do horizonte. Como você sabe, pessoal, o prédio é alto, né? Ele ultrapassa a linha do horizonte.
Porque a linha do horizonte, ela está na sua visão, né? Quando você olha para o infinito, sem abaixar a cabeça e sem levantar, lá está a linha do horizonte, né? Então, mais ou menos, eu vou determinar aonde ficaria aqui, né, a linha do horizonte, né? Repito, pessoal, o prédio é alto, né? Ele ultrapassa a linha de terra, ultrapassa a linha do horizonte e tudo, né? A linha do horizonte seria onde o sol se põe, digamos assim, né? É aquela linha que você olha, né, e vê lá no infinito. Daqui para cá, pessoal, é terra, né? Eu não usei a linha de terra, né? Mas não tem necessidade, porque para cá fica infinitamente a linha de terra, né? E a partir da linha do horizonte também, como se diz, é infinito. Ok, pessoal? Repito, pessoal, é um prédio distante, né? Por isso ele está a longa distância, por isso que tem essa impressão assim de diminuindo. É um prédio bem alto, ok, pessoal? Aqui tipo um balãozinho lá em cima, né? Uns pássaros voando, tudo a longa distância, né? Claro que você não vai enxergar detalhes, né? Detalhes de rosto, de corpo, né? Porque tudo está muito longe, tudo está muito alto. Ok, pessoal? Deu para entender aí, pessoal? Mais um exemplo aqui para vocês de desenho em 3D, no caso aqui um prédio, né, que está em todas as... Aqui ele está em todos os lugares, né? Ele está na LH, ele está acima da LH, ele está na linha de terra, porque o porão dele é lá embaixo, né? Ok, pessoal? Então aí, pessoal, depois é que eu vou também, pessoal, eu vou começar a pintar, ok? Pessoal, uma coisa é desenhar, outra coisa é pintar. Lembrando a você que se você quer realmente aprender a fazer alguma coisa em desenho, você deve rascunhar. Você precisa riscar muito papel, usar aquele lápis próprio para desenho, né, que é um lápis mole, borracha própria, um local amplo, bem claro, né, para você realmente começar a desenhar. Isso aqui, pessoal, é só uma dica básica para você, ok, pessoal? E pintar também, pessoal, logo em breve eu vou começar a fazer uso de tinta. Porque, pessoal, é muito dispendioso mexer com tinta, é muita mão de obra, e eu gostaria que você desse aí o seu like, compartilha, pessoal, aí, toca no sininho, tá aparecendo aí na tela, né, o símbolo do YouTube, né, pedindo para você clicar, compartilhar, principalmente, pessoal, se inscreva no canal, dê uma força para que a gente possa dar continuidade aqui com as aulinhas básicas de desenho, também de inglês básico e também, pessoal, falando uma mensagem espiritual, né? Uma mensagem de fé. O nosso canal aqui chama Francisco Arruda, Fé e Arte. Por que fé e arte, pessoal? Porque a vida da gente tem que ter arte, né? Eu digo arte não é no sentido assim, né, espalhafatoso, no sentido de ser um palhaço, o teatro, se bem que tudo é arte, né? O palhaço é um artista, né? O ator é um artista, mas a arte que eu digo aqui é no sentido de um trabalho profissional, ok? Porque se você é um bom pedreiro, você é um artista, né? Se você é um pintor, você é um artista. Se você desenha alguma coisa, você é um artista. Se você entende um pouco de uma língua estrangeira,
tudo é arte, pessoal. E arte que eu falo é no sentido, né? Repito, no sentido profissional, ok? Então a minha intenção aqui nesse canal é repassar para vocês a fé, né, em Deus, sem falar de religião. Não vou falar de religião aqui, principalmente não vou usar, citar nome de religião nenhum aqui, nem para agravar, usar termos pejorativos, coisa do tipo, não. Quero falar aqui só de coisas boas. Porque, pessoal, a fé também, pessoal, a fé é uma arte, sabia? Tem gente que pensa que a fé é um ritual religioso, né? Ou um segmento religioso, né? Não, pessoal, a fé, conforme falou o grande patriarca Abraão, está escrito isso na carta aos Hebreus, capítulo 11, a fé é a certeza de fatos que não se veem, né? Então, a fé é a arte de tocar no sobrenatural. Quando você é uma pessoa de fé, quando você é uma pessoa espiritual, né? Quando você tem um contato com o sobrenatural através das orações, né? Através de meditar nos oráculos sagrados, então você começa a ter essa certeza no coração. A palavra de Deus diz, pessoal, que o Senhor Jesus, ele viveu pela fé. Todos aqueles milagres, aquelas proezas, né, que ele fez pela fé. Talvez você diria, não, mas ele é Jesus, sim, mas ele ali estava naquele período, né, há 2000 anos atrás, ele estava na forma física, né, ele estava na condição de ser humano, pessoal. Ele viveu normal como qualquer ser humano. Então ele viveu pela fé e venceu todas as dificuldades. Lembro-me neste momento daquela ocasião em que Lázaro, né, morreu, né? Jesus era amigo de Lázaro e Lázaro ficou doente e morreu, já estava morto, 4 dias morto, né? O cadáver já estava em estado de composição, todo mundo chorando, todo mundo em pânico, e parecia que Jesus havia chegado atrasado. E Jesus, ele pela fé, ele viu, né? Ele enxergou possibilidades de mudança, né? E foi lá no sepulcro e deu a palavra de fé, mandando Lázaro sair para fora e ressuscitando, né? Voltando à vida normalmente. Então, pessoal, a fé de Abraão, né, a fé abraâmica, a fé conforme descrita em Hebreus 11, eu não estou aqui, pessoal, falando da fé de ninguém, estou falando da minha fé, né, estou falando da fé que está escrita nos oráculos sagrados da palavra de Deus, né, a fé, perceba a definição, né, na carta aos Hebreus, capítulo 11. A fé é a certeza de fatos que não se vê. Então, o homem de fé, o homem que anda com Deus, ele enxerga possibilidades, né? Mesmo no momento de derrota, de fracasso, onde tudo vai mal, onde tudo está difícil e complicado, mas quem tem fé em Deus enxerga possibilidades de mudança e de vitória. Assim aconteceu com Abraão e Ló, né? Ló, diante de uma situação difícil, ele pediu para ir para o lugar onde tinha os pastos verdes, né? As campinas, achando que ia se dar bem, porque, né, ele trabalhar no campo, né? Então ele viu aqueles pastos verdes e seguiu não pela fé, mas seguiu pelos seus, né, pela sua própria intuição e cresceu os olhos, né? E Abraão não, Abraão disse para Ló, olha, para mim tanto faz
se eu for para a direita, se eu for para a esquerda, se eu for para o deserto, se eu for para um lugar verdejante, eu enxergo pela fé, eu acredito que para onde eu for, Deus é comigo e Ele vai me abençoar. Isso, pessoal, que é viver pela fé, é enxergar a vitória, não entregar os pontos, porque nosso Deus é um Deus vivo, poderoso e que se manifesta por através da nossa fé. Por isso, muito importante a fé no Senhor Jesus. Ok, pessoal? Peço, por favor, mais uma vez, se inscreva no canal, clica aí no like e nos ajude a continuar aqui com o canal Fé e Arte, canal do Francisco Arruda, ok? Bye, bye, muito obrigado.